Estamos aqui de novo para mais uma aula de química aí, primeirão, estamos aí firme aí. E nessa aula de hoje aí a gente vai entrar em funções, né? Maravilhosa funções químicas, né? Que pode ser as funções inorgânicas e as funções orgânicas. A funções inorgânicas, ela permeia aí a nossa química geral do primeiro ano. Já as funções orgânicas, a gente vai ver lá no terceirão, né? O terceirão já está lá com elas, aquelas maravilhosas funções. E quando eu falo de funções químicas, né, a gente observa que são um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Então, o grupo de substância com propriedade química semelhante, nós classificamos como funções inorgânicas e funções orgânicas. Aqui no primeiro a gente vai ficar aqui com funções inorgânicas, a gente vai entrar nesse mundo maravilhoso aí de funções inorgânicas, para a gente se fortalecer. É uma das funções mais importantes que nós temos aí nessa nossa química geral. Maravilhosas essas funções. E para começar, está aqui, ó, funções químicas, né? Funções químicas corresponde a um conjunto de substâncias que apresenta propriedades químicas semelhantes. Aquilo que nós falamos anteriormente. As substâncias inorgânicas podem ser classificadas em 4 grupos. Esse 4 grupos ele permeia praticamente toda a química geral, numeral. É importantíssima aí a nossa química numeral e a nossa química geral, que é a química do primeiro ano, né, e a fisicoquímica do segundo ano. Então, a classificação dessas substâncias são em ácido, base, sais e óxidos. Importantíssimo essas funções. E a gente tem que reconhecer essas funções. Então, assim, numa reação química, todos os ácidos, por exemplo, apresentam comportamento semelhante. Todos os ácidos têm comportamento semelhante. É uma das coisas primordiais que a gente não pode esquecer. Continuando aí, nós observamos o quê? Que em funções de suas propriedades, ácidos têm como característica o sabor azedo e altera a cor de alguns corantes vegetais, né? Os ácidos têm a tendência de alterar a cor de alguns corantes vegetais e aquela pitadinha a gente já sabe que é ácido, sabor azedo. Mas nós sabemos que tem ácido que a gente não pode colocar na boca não, né? Que é altamente tóxico, então não é bom fazer isso não. Já as bases são substâncias com sabor adstringente, né? Aquele sabor que amarra a boca da gente. Chega quando você come uma banana, né? Ela fica liguenta, a banana meia verde. Ali nós chamamos de sabor adstringente. Ou o caju, né? Tem um sabor adstringente, capaz de tornar a pele lisa, né? E escorregadia e de alterar a coloração de certos corantes vegetais também. Pessoal, o hidróxido de sódio, né, quando a gente está manuseando uma experiência química, como é a produção de sabão através do óleo de cozinha, ou a gente observa isso, né? E ele está presente no sabão, é muito liso, né, escorregadio. Isso é uma característica das bases, tá certo? Então é muito importante a gente sabermos disso. Pessoal, e para fundamentar essas duas funções muito importantes, que é os ácidos e as bases, a gente vai aí com Augusto Desvante Arrhenius. Segundo Desvante Arrhenius, existem substâncias eletrolíticas e existem substâncias não eletrolíticas. Professor, o que é substância eletrolítica? Substâncias eletrolíticas são substâncias que, na presença da água, elas conduzem eletricidade, ou seja, elas se dividem em uma entidade menor carregadas eletricamente. Essa unidade menor nós chamamos de íon. E esses íons são eles que conduzem eletricidade. Já as substâncias não eletrolíticas são substâncias que não conduzem eletricidade, ou seja, são substâncias que na presença de água se dividem em substâncias ou entidades menores, que são as moléculas, né? Ou seja, moléculas não têm carga, né? Carga real, sem carga, significa que não conduz eletricidade. É fundamental a gente saber que existem substâncias eletrolíticas e existem substâncias não eletrolíticas. Depois eu vou fazer até uma prática para a gente ver alguma substância que conduz a eletricidade e para a gente visualizar outras substâncias que não conduzem a eletricidade. Importantíssimo isso. Através de uma água, né, com pH 7, né, para que a própria água não interfira nessa condução, tá bom? É isso que a gente vai observar.
Diante desses fatores eletrólicos e não eletrólicos, nós temos a teoria da dissociação eletrolítica. Nós temos duas teorias, a dissociação iônica e a ionização. Pessoal, essa dissociação iônica já pensa lá matéria lá atrás que nós vimos que é ligações iônicas. Então, na dissociação iônica, numa solução aquosa, a aquosa é água mais alguém, os íons que são mais positivo e negativo, né? Os íons mais e menos, né? Negativos, que formam o retículo cristalino, são separados por moléculas de água, ficando livre na solução e conduzem corrente elétrica. Ou seja, toda substância que é proveniente da presença de um metal, né, que forma ligações iônicas, eles apresentam corrente elétrica, né? Eles conduzem corrente elétrica. Nesse caso aqui é o sal de cozinha, nem água, né? Apresenta aí o mais e o menos. A corrente elétrica é devido a essas cargas de mais e de menos aqui. Esse processo nós chamamos de processo de ionização porque ele vem com a mesma característica das ligações iônicas. E ionização. Isso aqui é uma dissociação iônica, né? Aqui já é uma ionização. Numa solução aquosa molecular, observe que aqui já é molécula, né? A explicação para a condução da corrente elétrica está na formação de íons devido à interação entre moléculas polares em ambos compostos. Olha só, o ácido clorídrico, né? Bem interessante, é uma molécula, mas uma molécula que conduz eletricidade, que em presença de água ele forma o íon hidroxônio mais o cloreto aqui. Então, ó, cargas mais e cargas menos, então no processo de ionização, que é um processo que ocorre nas moléculas. Professor, então eu posso distinguir isso de duas maneiras. A dissociação iônica ocorre nas substâncias que apresentam ligações iônicas? Pode ser, correto, corretíssimo. E já a ionização ocorre em substâncias que são formadas através de moléculas, ou seja, ligações covalentes, certo, mas nem todas as ligações covalentes. Nesse caso, ligações covalentes, né, que apresentam condução elétrica, que é o caso dos ácidos, todos os ácidos conduzem eletricidade, tá certo? É isso que a gente vai se deparar nesse começo aqui, essa primeira parte, que essa parte no começo é muito teórica, então a gente vai devagarzinho para que você entenda, tá bom? Próxima aula a gente volta aí com essa sequência aí, tá certo? Beleza? Até a próxima aí.